Como crescer profissionalmente sem destruir seu relacionamento? Enfim, chegamos ao último episódio dessa minissérie, essa trilogia sobre o medo do parceiro não apoiar a sua transição de carreira. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vê nesse canal não nasceu ontem. E se você chegou até aqui, você não quer guerra, você quer crescimento com equilíbrio. Esse é o terceiro episódio. Assiste os dois anteriores, tem muita coisa boa lá. Aqui a gente vai caminhar para uma conclusão do nosso tema. E para começar, eu vou dizer o seguinte: a psicologia sistêmica, ela mostra o seguinte, que mudanças em um membro da família afetam todo o sistema. E é natural haver resistência. Mas o segredo é conversar de forma respeitosa e firme sobre os seus objetivos e limites. Vamos organizar isso em 4 movimentos práticos para te ajudar a estruturar no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Vou chamar esses movimentos de passos. Passo 1. Eu vou dar o nome desse passo de clareza interna antes do diálogo externo. O que significa isso? O Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, ele reforça que a autoconsciência precede uma comunicação eficaz. Então, antes de conversar com seu parceiro, pergunte para você mesma: o que exatamente eu quero mudar? O que é inegociável para mim? E o que é flexível? Então, tenha clareza, não diga só da sua transição, não coloque pista só se estou mudando, transmita segurança no que você quer, no que você consegue negociar e no que você não negocia. Isso é muito importante, porque aí você vai ver o que vem do outro lado, mas você tem que ter essa clareza para você poder comunicar as coisas de forma clara. A clareza, ela é sempre muito importante. Assiste minha aula de inteligência emocional, vai ser importante, a gente fala mais um pouquinho do Daniel Goleman lá, mas clareza antes do diálogo, ok? Com essas 3 perguntas. O que exatamente você quer mudar? Você quer mudar de empresa? Você quer mudar de ocupação? Você quer mudar radicalmente? Como que é essa transição que você está querendo fazer? Como que o seu parceiro se encaixa nisso? O que muda na vida de vocês? O que pode ser que mude? O que você precisa dele, tá? Pode ser que seja um suporte financeiro, pode ser que seja puramente o emocional, o apoio. Comunique, comunique. Vamos avançar nisso, tá? E deixe claro também o que é inegociável. Você tem que ter isso claro para você e deixar claro para quem está com você. Esse é o primeiro passo. Então, agora a gente vai para o passo 2. O passo 2 é uma comunicação não acusatória. Tem um autor que é o Marshall Rosenberg, autor de Comunicação Não Violenta, que ele propõe uma estrutura de diálogo, de comunicação baseada em 4 passos: a observação, a exposição do sentimento, da sua necessidade e o pedido que você faz ao outro. Isso é uma forma de não acusar. Vou dar um exemplo, tá? Você percebe, às vezes, resistência no seu parceiro. Ao invés de dizer, você não me apoia, você não faz isso, ó, o dedo acusando, ó, entendeu? Você é isso, você é aquilo. Você pega, lê o livro da comunicação não violenta, busca aqui na internet a estrutura, vale até o conteúdo. Depois vou fazer um conteúdo desse, é bom. E coloca a sua comunicação dentro dessa estrutura de 4 etapas, que poderia se traduzir num exemplo do tipo: olha, eu tenho sentido estagnação profissional. Está observando isso em você, falou do seu sentimento. Eu preciso construir algo que faça sentido para mim. Eu sinto essa necessidade, eu estou me sentindo estagnada. Podemos pensar juntos numa forma de fazer isso com segurança? Você está trazendo a pessoa para junto daquilo que você está sentindo, está querendo, está desejando, você está comunicando, você não está acusando ninguém de nada, você não está dizendo que a vida está ruim, está isso, está aquilo, o dinheiro é pouco, sabe? Seja você não está falando de insatisfações, você está falando de um desejo
de crescimento. Você está falando de uma insatisfação sua com você mesma, tá? Então, eu preciso construir algo que faça sentido para mim. Eu estou sentindo um vazio na minha existência. Eu tenho sentido uma estagnação profissional. Então, você está trazendo para você. E aí você convida, tá? Você chama a sua necessidade, você já falou do seu, observou a situação, falou do seu sentimento, da sua necessidade e faz o seu pedido. Podemos pensar juntos numa forma de fazer isso com segurança? Esse é um exemplo possível. Leia o livro lá, que vale a pena. Quando você faz isso, você reduz o que no outro? A defensividade. Você reduz aquela resistência automática que aparece numa defensiva. Não mexe com isso, para que mexer com isso? Né? Porque você expôs o seu sentimento, você tornou isso mais claro. Se a pessoa se importa com você, eu imagino que seu parceiro se importe com você, se ele ouvir dessa forma, ele vai ouvir. Se ele ouvir num tom acusatório, ele não vai ouvir. Tá? Isso, se ele fizesse com você num tom acusatório, você também se fecharia. Nós somos assim, seres humanos. Então a gente precisa saber se comunicar. Tá bom? Então esse é o segundo passo, uma comunicação não acusatória. Você está buscando isso, não é culpa do outro, não é problema são seus sentimentos, sua necessidade. Você pede o suporte que você necessita. Então vamos para o passo 3. O passo 3 é o planejamento conjunto. Então a gente imagina, né, que esse diálogo está evoluindo, a pessoa ouviu, entendeu e se abriu para esse momento. E aí, olha só, uma transição sem planejamento, ela ativa medo. Nossa, você vai largar o seu trabalho e vai fazer o quê? E esse dinheiro faz falta no orçamento familiar. Pode ser que seja uma questão, entendeu? Então, quando você compartilha o planejamento, você ativa a segurança. Então, você compartilha. Vai no meu episódio 2, eu contei um caso lá, que é um pouquinho disso, tá? Quando você compartilha o planejamento, você ativa a segurança no outro. E compartilhar planejamento inclui cronograma, inclui projeção financeira, inclui testes graduais, tá? Inclui o outro acompanhando, não o outro direcionando, determinando, mas o outro ciente desse momento e ciente do que esse momento implica, sabe, no financeiro, no tempo, porque talvez você tenha que dedicar tempo a uma especialização, sabe? O tempo em família pode ser que mude. Ponha todo mundo no pacote da sua transição. É um time, é uma equipe. Né? Isso é uma forma de tentar incluir, ó, é todo mundo ajudando todo mundo, tá? A sua transição, com certeza, você quer para melhoria, para mudar de patamar. E aí, quem não quer? Sabe que o marido, a esposa, o pai, a mãe mude de patamar, que avance, que cresça. Eu acredito que é natural que se queira o avanço. Acontece que a transição em si, ela, ela não é ela não é fácil, ela não é gostosa. Pensa, é, daqui a um tempo eu vou mudar de apartamento. O outro apartamento, gente, uma gracinha. Agora eu mostro o conteúdo aqui para vocês. Muito melhor do que eu tô agora. Mas pensa na preguiça que dá pensar na mudança. Encaixotar tudo, tirar da caixa, tirar aquele tempo, aqueles dias que eu não vou poder fazer, né? Gravar aqui, fazer coisas do trabalho, porque eu vou ter que estar envolvida com aquela mudança. A mudança é isso. Ela exige que você se envolva com ela nas partes chatas, para depois que você faz toda a parte chata, aí você vai curtir o novo patamar, o novo lugar, a nova profissão, a nova escolha, a nova caminhada. Só depois que eu fizer toda a parte chata que eu vou curtir minha nova casa. Entendeu? Então você tem que pôr todo mundo junto nesse pacote, porque senão fica mais pesado. Se você consegue fazer isso, torna mais leve para todo mundo, não só para você, porque todo mundo entende que é uma busca para melhorar para todos, tá? Mas não é para melhorar para todos, é porque eu estou em busca de sentido e tal. Se melhorou para você, melhorou para todos, uai. Agora eu tenho que expor minha mineirice. Se melhorou se a pessoa ficou mais feliz, como que não melhora para todo mundo? A sua felicidade conta, né? Bom, vamos lá. Passo 4. Então, o passo 4 é você saber diferenciar apoio de permissão. Esse ponto ele é essencial.
Você pode desejar apoio. Quem não deseja apoio do parceiro, tá bom? Então, desejar apoio é natural, mas você não pode depender de permissão para crescer. A menos que você se coloque nessa posição. Aí eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. Então, desejar apoio, natural. Buscar, ter suas estratégias, comunicar, chamar, pedir, vamos junto. Isso é fazer o que está na sua mão, ao seu alcance. Mas depender da permissão para crescer, aí você tem que parar para avaliar outras coisas, tá bom? Existe uma teoria, que é a teoria da autodeterminação, de Deci e Ryan, que reforça o seguinte, que autonomia é necessidade psicológica básica. Básica. Eu tenho que decidir sobre a minha vida. Eu posso me colocar nos bastidores porque foi uma decisão minha, consciente, combinada. Tô feliz, beleza, sem problema. Mas foi uma decisão. Agora eu tenho outra necessidade. Eu vou fazer o que com essa necessidade? Vou pôr ela dentro de um potinho, enterrar em algum lugar e fazer de conta que ela não existe? O que vai acontecer com isso? Não acredito que essas coisas dão bons resultados. Então, autonomia é necessidade psicológica básica. A vida que você leva tem que ser uma vida que você decidiu viver. Sem autonomia, ocorre ressentimento. E ressentimento a gente cobra em algum momento, e aí também não é legal. Com autonomia, mais diálogo, o resultado é maturidade. Relacionamentos saudáveis, gente, não impedem crescimento. Eles se reorganizam com o crescimento. Puxa vida, eu estou percebendo que essa pessoa ela vai ficar muito mais feliz, ela está tendo essa necessidade, está compartilhando comigo, seja de um lado ou de outro, tá? Aqui eu estou falando com as mulheres que o canal é para isso. Mas para qualquer lado, relacionamento é para estimular o crescimento mútuo, para estar junto nesse crescimento mútuo. Então, quando isso acontece, existe uma reorganização do conjunto, né? Quando um fator, um agente muda, o conjunto todo muda junto. E se esse fator mudou para melhor, está mais feliz, está mais produtivo, está ganhando mais, o conjunto inteiro ganha com isso. Se o conjunto entende isso, poxa, todo mundo se engaja, todo mundo suporta, né? Suportar é dar suporte. Suportar não é aguentar o que não se pode aguentar. Suportar é dar suporte. Então, as pessoas se dão suporte, tá bom? Então, se reorganizam aí no sistema. Então, uma sugestão prática para você é o seguinte: escolha um momento tranquilo para compartilhar seus planos. Explique o porquê da mudança, reforce que crescimento profissional pode ser bom para ambos, pode ser bom para todos. Volta o vídeo, vai lá no Marshall Rosenberg, na estrutura da comunicação não violenta, e anota o que você quer falar, coloca o que você quer falar naquela estrutura. Treina, se for difícil para você, porque aí na hora vai sair mais estruturadinho, menos confuso. Tem pessoas que têm mais facilidade para comunicar, outras têm mais dificuldade. Então, escolhe um momento tranquilo para comunicar, tá? E se organiza antes desse momento também. Se necessário, propõe para o seu parceiro um acompanhamento conjunto do casal para fortalecer o diálogo entre vocês, tá? Lembre-se do seguinte: não é permissão, é apoio. Isso é importante. E compartilhe aqui nos comentários qual que é a estratégia que você já usou ou gostaria de testar para proteger o seu espaço sem perder o vínculo. E lembre-se que buscar a sua realização não é egoísmo, é coragem. E se esse conteúdo trouxe clareza e força para você, curte agora. Me ajuda a espalhar esse conteúdo aqui. Bom, se você sente que precisa estruturar sua transição com maturidade emocional, com estratégia, com apoio adequado, continua acompanhando os próximos conteúdos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e você vai ser avisada quando tiver conteúdo novo. Lembre-se que crescer não é trair o relacionamento, é honrar a sua própria evolução. E relações maduras evoluem junto.